Olá, turma. Até o momento, na disciplina de Fundamentos de Estratégia, nós falamos sobre a análise do ambiente externo e do ambiente interno das organizações no processo de elaboração do seu planejamento estratégico. A partir desse momento, nós iniciamos efetivamente a construção de estratégias a partir do cenário em que a empresa se encontra. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a visão de futuro e sobre as estratégias corporativas. Visão de futuro nós já abordamos anteriormente, no momento de fazer o diagnóstico estratégico da organização, mas agora nós vamos fazer um outro olhar procurando repensar essa visão de futuro e readaptar ou ajustar essa visão de futuro de acordo com o diagnóstico que foi feito na etapa anterior. A visão de futuro, ela funciona como uma grande utopia, algo difícil de ser alcançado, mas ao mesmo tempo muito motivador para os colaboradores. Como está colocado na frase do Eduardo Galeano, ela precisa realmente ser algo que está no horizonte, que eu sei que é possível alcançar, embora seja muito difícil, e vai gerar uma grande motivação nos colaboradores para que eles busquem alcançar essa visão. A visão de futuro, então, está construída em torno de três grandes elementos: o propósito ou a missão da organização, e a visão precisa ser coerente com essa missão, com essa razão de existência da empresa, da organização. Do contrário, não fará sentido uma visão que nos direcione para algo diferente daquilo que é o propósito da organização. Ela também tem que levar em conta os valores fundamentais da organização. Eu não posso propor uma visão que esteja em direção contrária ou em conflito com os valores fundamentais. E ela também deve levar em consideração metas grandes, difíceis e audaciosas. Essas metas elas vão alavancar algo no qual a organização precisa se superar para conseguir alcançar. Ser, por exemplo, a organização mais sustentável do seu setor. Essa realmente é uma meta grande, difícil e audaciosa que vai mobilizar as pessoas para que elas busquem alcançar esse resultado. Essas metas também podem orientar os indicadores econômicos na direção de algo que agrega valor, algo que realmente contribui para a sociedade, contribui para a organização. E ela tem que fazer com que as pessoas tenham paixão por essas grandes metas, porque essa será a motivação que fará com que as pessoas busquem alcançá-las. Então, quando uma organização com objetivos e com um propósito disruptivo como a Tesla, ela coloca como visão de futuro criar um produto, criar carros em que as pessoas possam se locomover sem a necessidade de um motorista ou sem a necessidade de alguém dirigindo esse carro. Essa é uma visão de futuro audaciosa, uma meta grande, difícil de ser alcançada e que mobiliza as pessoas para a busca desse resultado. Então, ela como visão de futuro, a descrição de uma realidade futura que a organização deseja alcançar. Há uma certa controvérsia em relação ao prazo, mas é importante que não seja um prazo curto, que seja um prazo longo, entre 10 e 30 anos. Se ela for muito distante, talvez as pessoas elas não se mobilizem o suficiente porque elas não conseguem elas próprias se enxergar naquele momento no tempo. Então, um período em torno de 10, 15 anos pode ser o ideal. Como já falado anteriormente, é uma super meta, ela tem que ser extremamente audaciosa, inovadora, algo que talvez ainda não tenha sido tentado, para realmente mobilizar as pessoas. É aquilo que vai estimular as pessoas a compartilharem um objetivo único, é algo que não é exatamente concreto e está muito próximo de algo emocional, motivacional, para que realmente haja uma motivação além daquela que é única e exclusivamente alcançar as metas de curto prazo. Então, ela pode ser tanto motivacional, como também a visão de futuro tem como objetivo evitar a definição com muita antecedência de objetivos operacionais. Como acabamos vendo também na análise do ambiente externo, há muitas mudanças que acontecem no ambiente e que talvez exijam mudança de rota. Mas a ideia de estado futuro ou de visão de futuro ela pode permanecer.
O que a gente vai corrigir no meio do caminho são as estratégias necessárias para alcançar aquele resultado. Então, a visão não é um rumo ou a direção, mas um estado futuro. Como é que nós nos enxergamos lá no futuro, em termos de organização e o que nós gostaríamos de alcançar. Vejam, por exemplo, essa visão de futuro elaborada por Henry Ford no início das operações da Ford, quando a empresa ainda estava em estágios muito iniciais. Ele afirmou: "Vou construir um carro a motor para as grandes multidões. O preço será tão baixo que todos que tenham um bom salário poderão possuí-lo." Então, essa é uma visão de futuro, mesmo que não escrita com o nome visão de futuro, mas que é extremamente audaciosa, motivadora e desafiadora. E isso realmente fez com que essa organização se movesse para frente e procurasse meios técnicos, operacionais, para tornar possível alcançar essa visão. Então, essa é a essência de uma visão de futuro. Algo que realmente seja possível desenvolver, mas que seja audacioso ou difícil, e que vá fazer com que as pessoas dentro da organização se orientem na direção de alcançar essa visão. Aqui nós temos uma outra visão de futuro de uma organização mais próxima de nós, que nós conhecemos, a Marco Polo, e ela coloca como visão ser protagonista em soluções de mobilidade de forma sustentável. Embora ela não coloque aqui um horizonte de tempo, que poderia ser importante para direcionar as pessoas em relação a um momento no tempo em que ela quer alcançar esse estado futuro, ela coloca uma visão interessante porque ela fala de soluções de mobilidade de forma sustentável, que não necessariamente são os atuais ônibus que a empresa produz. Pode ser algum outro produto, pode ser alguma outra solução. Essa é a visão de futuro colocada por essa empresa. Aqui nós temos uma outra visão que é extremamente interessante, em que o Jeff Bezos, que é o CEO e o proprietário com ações majoritárias na Amazon, ele coloca que a visão é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo e construir um lugar onde as pessoas possam chegar para encontrar, descobrir qualquer coisa que elas queiram comprar online. Então, essa é uma visão muito audaciosa. Ela significa basicamente ser o vendedor de todas as coisas que as pessoas possam querer comprar online e também ser uma empresa altamente centrada no cliente. Não ser apenas uma empresa altamente centrada no cliente, mas ser a empresa do mundo mais centrada no cliente, nas necessidades do cliente e na percepção dos desejos que esse cliente tem. Ainda nós temos aqui uma visão de uma organização sem fins lucrativos, que é a Wikipedia, em que a visão é: imagine um mundo no qual cada pessoa tenha acesso gratuito à soma de todo o conhecimento humano. Essa é a visão da Wikipedia. Realmente é uma visão bastante motivadora, desafiadora, juntar esse conhecimento em um único espaço. Aqui tem algumas orientações importantes ainda em relação à visão de futuro. Não só ela vai depender de uma estratégia futura muito clara, então não basta elaborar uma visão de futuro e comunicar essa visão para as pessoas se não houver uma estratégia clara para como será possível alcançar essa visão. Então, cuidado, apenas fazer uma visão bonita, como, por exemplo, ser a empresa mais centrada no cliente do mundo e tentar oferecer online tudo aquilo que as pessoas possam querer comprar, mas não ter uma estratégia sobre como fazer isso, não vai ter resultado. Então, temos que ter muito cuidado na sequência da implantação do planejamento estratégico, na sua implementação, de realmente definir as estratégias que possam levar as pessoas a se mobilizar para alcançar aquela visão. Ela tem que ser aceita também em toda a organização, senão a gente vai ter um efeito contrário. Uma organização que coloca uma visão extremamente audaciosa, mas ela não disponibiliza ativos, competências e recursos para colocar essa visão em prática, ela vai fazer com que os funcionários, eles na verdade fiquem céticos ou então que eles até entendam como uma ironia aquela visão, porque é difícil
ou impossível alcançar com os recursos que a organização coloca à disposição. Então tem que ser muito coerente. E por último, muita paciência, muita fidelidade à visão, especialmente em momentos em que há alguma crise, alguma situação complicada, como essa que nós estamos passando agora. Se eu entender que na primeira crise eu vou mudar essa minha visão, ou eu vou então reorganizar essa visão, ela vai acabar perdendo qualquer tipo de legitimidade com as pessoas. Então, esses são cuidados que devem ser observados. Uma vez, então, que nós temos a missão e a visão, nós temos que começar a pensar nos grandes objetivos gerais que representam aquilo que a organização pretende alcançar. Eles já são um desdobramento, uma decorrência da visão e das variáveis críticas que foram identificadas na matriz SWOT na etapa anterior. Então, nós temos uma visão, qual é o estado futuro que nós queremos alcançar. Lembrem dos exemplos de visão que foram colocados nos slides anteriores. E agora nós vamos colocar objetivos. Nós vamos colocar realmente aspectos mais específicos que nós queremos alcançar a partir dessa visão e a partir das variáveis críticas que foram identificadas na matriz SWOT. Como uma consequência, os objetivos, então, eles precisam ser o resultado natural dos problemas centrais, sejam eles áreas críticas ou oportunidades que foram identificadas na análise tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. Não podem ser muito específicos, porque, do contrário, eles acabam se tornando obsoletos, mas precisam ser específicos o suficiente para que seja depois possível elaborar planos de ação. Eles têm que indicar um rumo e manter uma certa flexibilidade, para que a organização possa ir se ajustando à medida que ela vai avançando. Então, esse é o primeiro ponto depois de definir a visão. Quais são os nossos grandes objetivos? Algum objetivo em termos de participação de mercado, algum objetivo em termos de rentabilidade que nós queremos oferecer para os nossos acionistas. Esses podem ser objetivos que a gente pode colocar como grandes objetivos, ou alcançar uma cobertura de mercado em uma determinada região, um determinado estado, um determinado país, alcançar novos países em que nós queremos colocar os nossos produtos, né? Desde que não haja um conflito entre objetivos e também que esses objetivos sejam coerentes entre si. Então, não faz sentido, por exemplo, eu buscar alcançar um objetivo de ter uma região de atuação geográfica mais ampla, se isso não me faz ter maior rentabilidade ou melhor resultado para entregar para os meus acionistas. Então, tudo precisa estar extremamente conectado e coerente entre si. Bem, aqui temos uma síntese, então, do que nós já falamos, né? Os objetivos, eles vêm das tendências do ambiente, das forças macroambientais, setoriais, daquelas tendências que nós identificamos, e ele é um desdobramento a partir da visão. Qual o objetivo ou quais são os objetivos que, se forem atingidos, cumprem essa visão? Então, são objetivos qualitativos. Nesse momento, nós podemos ser um pouco mais genéricos e qualitativos, não necessariamente ainda definir quantitativamente, isso são as metas que vão fazer, nós podemos definir um objetivo um pouco mais aberto que seja qualitativo. Nessa síntese aqui, vocês vão ver que a missão ela é a nossa base, ela é o que realmente a empresa se propõe a fazer, em qual negócio essa empresa se encontra e qual é a sua razão de existência. À esquerda, então, a partir da missão, nós temos a visão, o estado futuro, que a empresa quer alcançar, que serve de base para estabelecer objetivos de longo prazo. De novo, esses objetivos serão depois desdobrados em objetivos de curto prazo. E quando os objetivos de curto prazo são corretamente implementados e alcançados, eles vão levar ao alcance dos objetivos de longo prazo, que por sua vez vão levar ao alcance da visão da organização. Bom, e para concluir então o conteúdo desta aula de hoje, nós precisamos falar de níveis diferentes de estratégia. Aqui nós temos então um gráfico que mostra a estratégia corporativa,
que é a grande direção que a corporação pretende alcançar. E quando essa corporação ela está organizada em unidades estratégicas de negócios, cada unidade de negócios vai ter a sua própria estratégia. Então, nós temos a unidade A com a sua estratégia, a unidade de negócios B com a sua própria estratégia e assim por diante. E abaixo de cada uma dessas unidades vem ainda as estratégias funcionais das funções. Eu preciso de uma estratégia de marketing que atenda a unidade de negócios A, a unidade de negócios B e a unidade de negócios C, respectivamente. Cada unidade com a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de operações e assim por diante. Então, essa é a hierarquia dos níveis da estratégia. Bom, então nós temos a estratégia corporativa, que seleciona em quais negócios a empresa vai participar e também vai alocar os recursos para esses negócios. Grandes empresas ou médias empresas, elas muitas vezes são organizadas em unidades de negócios e elas podem definir em quais negócios elas querem participar. A Mercur, por exemplo, ela participava em 3 tipos de negócios diferentes, como vocês vão lembrar da palestra, do bate-papo que nós realizamos. Além da unidade de materiais escolares e body care, ela tinha uma terceira unidade de negócio que era voltada para a produção de pisos de borracha. E ela resolveu descontinuar essa unidade. Então, a estratégia corporativa, ela consiste em definir em quais negócios a organização vai participar. Depois, no nível da unidade estratégica de negócios, são definidos os limites do negócio em que a empresa vai competir. O que exatamente nós vamos fazer dentro daquela área daquele negócio? E como é que nós vamos buscar vantagens competitivas para cada uma dessas unidades de negócio? E por fim, as estratégias funcionais, elas vão dar suporte à vantagem competitiva que é perseguida dentro da unidade estratégica de negócios. Ela tem que integrar e coordenar essas diferentes áreas funcionais para alcançar esse resultado da unidade de negócio. Em termos de grandes estratégias corporativas, nós podemos ter algumas categorias, como, por exemplo, estratégias de crescimento. Então, a corporação ela está decidida a crescer. E a gente vai ver alguns exemplos de estratégias corporativas de crescimento. Ou ela pode também tomar a decisão de buscar uma estratégia de estabilidade, de manutenção. E ainda por último, poderia também optar por uma estratégia de redução. Nós vamos olhar rapidamente cada uma delas. Então, esse slide ele mostra diversas estratégias de crescimento que as empresas podem alcançar com respectivos exemplos. Nós temos, por exemplo, a mais clássica estratégia de crescimento é a busca de crescimento interno, em que a organização ela se expande aumentando o seu tamanho por conta própria, ou seja, dentro do seu próprio campo de atuação, como é o caso do McDonald's concedendo novas franquias ou da Lojas Renner abrindo novas unidades, novos pontos de venda. Também é bastante comum que as empresas busquem o crescimento por meio da integração horizontal, integrando outras organizações, outras empresas do seu setor para aumentar o seu tamanho. Aqui a gente tem um exemplo de outubro de 2019, em que a Universidade Estácio ela adquiriu outras universidades, outros centros educacionais para aumentar o seu tamanho. Uma terceira forma de estratégia de crescimento é a diversificação horizontal relacionada. Então, ela consiste em diversificar o negócio da empresa, a atuação da empresa, num campo externo ao seu, mas ainda bastante próximo em termos de competências essenciais. Recentemente, a PepsiCo anunciou que vai comprar uma empresa de energéticos num acordo bilionário, que faz com que ela consiga manter uma relação entre as suas competências essenciais de produção de bebidas e distribuição de bebidas com essa outra empresa, e ao mesmo tempo ela consegue diversificar um pouco seus negócios. E aqui, como um quarto tipo de estratégia de crescimento, nós temos a diversificação horizontal não relacionada, quando uma empresa se expande adquirindo uma outra de outro setor, como aconteceu no Brasil em casos como Magazine Luiza adquirindo o Netshoes e a Estante Virtual. Depois nós temos ainda outras 4 estratégias.
a integração vertical de empresas relacionadas. Aqui nós estamos falando, então, de outros elos da cadeia produtiva. Uma empresa, ela cresce adquirindo ou integrando outros elos da cadeia produtiva. Isso tem acontecido cada vez menos, ainda acontece, mas os exemplos que a gente tem são um pouco mais antigos de empresas tradicionais que buscavam se integrar verticalmente, adquirindo fornecedores ou adquirindo distribuidores e varejistas. Depois a gente tem a integração vertical de empresas não relacionadas, de outros elos da cadeia. Também, de novo, nós temos aqui o exemplo da PepsiCo, que comprou o KFC, comprou Pizza Hut, Taco Bell, porque ela é fornecedora do refrigerante. Então, ela entendeu que seria interessante ela ter estas empresas não relacionadas a bebidas no seu portfólio, porque é um benefício para ela poder colocar o seu refrigerante nessas redes de alimentação. Bastante conhecidos também são os tipos de estratégia de crescimento, fusões e alianças estratégicas. No primeiro caso, as empresas elas se transformam numa única empresa, como é o caso da fusão Itaú-Unibanco, e no segundo caso, as empresas podem permanecer independentes, mas elas compartilham algum tipo de estratégia para buscar o crescimento, como é esse exemplo colocado aqui da GM, Ford e Chrysler, realizando pesquisa conjunta para desenvolver uma bateria para carros. Bem, a estratégia de estabilidade, ela consiste, então, em manter o tamanho e as linhas de negócio atuais da empresa. Também é uma estratégia que acontece com frequência em pequenas e médias empresas. A empresa não tem como objetivo se tornar maior, ela quer manter o seu status de mercado e ela adota estratégias para se proteger, eventualmente, de ataques dos seus concorrentes, para manter a estrutura e o tamanho atual que essa empresa possua. E por último, então, a gente tem estratégias corporativas de redução, em que a corporação ela decide reduzir a sua atividade e, eventualmente, até reduzir as suas linhas de negócio. Aqui nós temos 3 estratégias de redução. A primeira estratégia é chamada de turnaround, reviravolta, em que a empresa ela procura se tornar mais enxuta, mais eficaz, reduzindo custos, reconsiderando linhas de produtos e até mercados-alvos. Eu trouxe 2 exemplos aqui, um deles a Mercur, que nós conversamos numa aula anterior, e eu já havia mencionado, em que ela decide reduzir, então, a sua estrutura, ela se tornou mais enxuta, mais eficaz, deixa de atender um determinado perfil de clientes, mas ela se mantém no mercado. E um outro caso que muitos de vocês devem conhecer é o caso da Pitt Jeans, de Santa Cruz do Sul. Era uma empresa que tinha uma grande entrada no mercado, ela tinha uma linha de produção enorme em Santa Cruz do Sul, com jeans, com camisetas, chegou a ficar muito conhecida na década de 90, patrocinando a equipe de basquete, na época Pitt Corinthians, e hoje é uma empresa que ela continua existindo, ela continua gerando resultado para os seus acionistas, mas ela se tornou uma empresa muito mais enxuta, realmente focando em algumas linhas específicas de produtos e para mercados mais focados. Depois nós temos aqui a estratégia de redução chamada desinvestimento, em que uma empresa vende uma ou mais de suas unidades de negócios. A GE, General Electric, ficou bastante conhecida por fazer isso no passado, quando ela decidiu que ela só permaneceria naqueles setores ou naqueles negócios em que ela pudesse ser a número 1 ou a número 2, desinvestindo em todas as outras áreas de negócio em que ela entendia que não poderia ser extremamente competitiva. E, por fim, uma estratégia de liquidação, quando uma organização ela decide fechar uma ou mais unidades de negócio vendendo seus ativos. Aconteceu recentemente com o Walmart saindo do Brasil ou ficando com uma posição minoritária na rede de supermercados aqui no Brasil. Então, é um exemplo de redução por meio de uma estratégia de liquidação. Então, até o momento, o que nós conversamos foi da construção desta visão de futuro da organização e das estratégias corporativas.
Na próxima aula, nós vamos descer um nível e nós vamos falar das estratégias genéricas que as organizações podem adotar. Também muito importante porque as estratégias genéricas de cada negócio precisam auxiliar no alcance da estratégia corporativa e da visão de futuro que essa empresa pretende alcançar. Até a próxima aula, bons estudos!